O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois, pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que aqui se encontram na Associação do Senhor Jesus, ou que se unem a nós através da TV Século XXI. Como é bom estarmos aqui, como é importante ouvir a palavra, pois, como já cantamos, a palavra não passa por nós sem deixar um sinal. Nesse período tão importante que nos encontramos, que é o Advento, um tempo de tanta expectativa, de uma oportunidade para nos encontrarmos com o Senhor. Antigamente, Advento era a preparação para a chegada do imperador. Os cristãos passaram a adotar o termo e a expectativa para recepcionar o Senhor que vem, que veio e que virá. Por isso esse é um período que devemos ter no nosso coração como propício para nos encontrarmos com a pessoa de Jesus. O Evangelho é um belo questionamento para podermos encontrar a pessoa de Jesus Cristo, pois podemos verificar com ternura, nessa cena tão bela, como o Senhor tem compaixão. Primeiro as multidões vão à procura de Jesus, inclusive levando os seus doentes, cegos, coxos, aleijados, todos os que estavam excluídos, desprezados, que viviam na tristeza e na dor, encontravam alívio nas palavras do Mestre. Diziam: ninguém jamais falou como este homem. Por isso, o nosso olhar nesse período do Advento deve se voltar à
palavra, a contemplação da palavra, pois é nela que vamos poder compreender como, por exemplo, o grande missionário de hoje, São Francisco Xavier, pôde transmitir a povos da época a pessoa de Jesus Cristo, que encantou aquela região, e muitos foram pedindo o batismo, foram desejando conhecer de perto a pessoa de Jesus, pois quem o conhece muda de vida, transforma a sua caminhada. Observemos então o Evangelho de hoje, pois nos diz que quando se partilha, quando se crer, quando se tem fé, tudo é possível, e nada é impossível para Deus. Esse é, portanto, o convite a termos sentimentos parecidos com o de Jesus, para podermos realizar a vontade de Deus, a vontade do Pai. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Pai? Pois todos os dias precisamos ir à sua procura. É que ninguém vai embora sem receber o alimento material, o alimento espiritual. Dai vós mesmos o que eles precisam, disse Jesus. Observando os evangelhos, vimos como Jesus passou pela vida fazendo o bem. Esta deve ser então a vontade do Pai, passar pela vida fazendo o bem. Nós precisamos passar pela vida fazendo o bem, a exemplo de Jesus. O Evangelho recorda também que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. E é verdade, uma construção bem feita tende a durar para sempre. Observemos as construções antigas. Algumas delas, uma grande parte das grandes construções, recordemos o Coliseu, por exemplo, há mais de 1000 anos, estar ali erguida. Por quê? Porque foi construída um alicerce bem feito. Assim também, nós precisamos, como cristãos, prestar atenção no alicerce de nossa vida cristã. Como nós estamos alicerçando, por exemplo, a vida dos nossos filhos, ou como jovens, como estamos alicerçando-nos para um futuro edificante. Pensemos, portanto, na espiritualidade, tão necessária a ser construída em nossa vida, nesse período do advento, saborear mais a palavra de Deus, aproveitar para lê-la e meditá-la, sobretudo no ambiente familiar, onde a palavra não pode ser um enfeite bonito dentro de casa, mas um grande alimento a ser servido, começando dentro de nossa família, de nossa casa, mas tende a transbordar esse gesto, levando esta palavra, este alimento, a quem vive próximos de nós. A palavra de Deus tende a nos alicerçar, pois nos questiona quantas obras e nos ajuda a rever nossos passos. A palavra nos ajuda a reestruturar se a nossa construção está sendo sólida, capaz de ajudar os outros e também de receber ajuda. Meus irmãos, desejo que este Evangelho chegue até você, até a sua casa. Chegue também o convite de Jesus, o de aproveitar sua palavra para pisarmos firmes sobre a terra da nossa existência, a fim de fazermos o bem, começando por nossos familiares e transbordando, de forma que, apesar das chuvas, ventos contrários, inclusive nessas épocas, contra a família, possamos perceber que nada nem ninguém pode abalar aqueles que direcionam com prudência a sua vida
a santa palavra aos alicerces de Cristo. O profeta Isaías, na leitura de hoje, já profetizava o desejo de Deus de convocar para um grande banquete a todos os que viviam no desespero ou exilados nas angústias da vida. O profeta já dizia que o Senhor Deus eliminará para sempre o sofrimento. A mão do Senhor repousará sobre este monte, sobre quem teme ao Senhor. A mão do Senhor há de estar sobre todos nós, se nos abrirmos à sua doce e terna presença. Queridos irmãos e irmãs, compreender então que a palavra gera alegria e que também liberta. Alegria, tão presente agora nas falas do Papa Francisco, e que liberta, porque através daqueles que se direcionam a sua vida ao encontro do Senhor, há de levar sinais de libertação, de novos céus e nova terra a todos. Por isso, olhemos para o Evangelho de hoje. Jesus teve compaixão da multidão. Quem tem compaixão experimentará também sempre a compaixão de Jesus, pois ele jamais despede mãos vazias quem pelo deserto procura encontrá-lo. Amados irmãos e irmãs, o mundo precisa conhecer a misericórdia de Cristo para imitar as suas ações, vivendo a partilha e ensinando a partilhar, ensinando a ver nos outros, principalmente nos que sofrem, o rosto amado de Deus. E quero encerrar enviando uma saudação especial aos queridos irmãos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, da qual sirvo, tenho a alegria de servir como bispo auxiliar do arcebispo primaz, Dom Murilo Sebastião Krieger. Também um grande abraço à minha mãe, parentes e amigos da Arquidiocese de Vitória da Conquista, as irmãs da Sagrada Face, e que o Senhor Deus nos conceda esta grande graça de poder ter compaixão, enxergando no rosto de todos a face de Deus, e enxergando na face de Deus o rosto dos mais pobres, dos doentes e dos sofredores. O convite que o Evangelho nos faz hoje é seguir os passos de Jesus, passar pela vida fazendo o bem, tendo compaixão e gerando compaixão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.